Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes para celebrar a Eucaristia, assim como todos aqueles que nos acompanham através das redes de comunicações sociais, do Facebook e através da Rádio e Televisão Canção Nova. Sejam todos bem-vindos. Estão connosco a celebrar neste dia 3 grupos de Portugal. De Braga, o Passeio Sénior de Guimarães. Do Porto, Casa do Povo, de Prozelo, Penafiel. E também temos connosco o Centro Social Paroquial São Pedro de Castelães, que tenho aqui ao meu lado o seu responsável, o Padre Luís. Caros irmãos, vamos iniciar esta nossa Eucaristia louvando o Senhor, agradecendo-lhe o seu amor por cada um de nós. Nós queremos permanecer no seu amor, mas nem sempre somos fiéis a estes desafios que o Senhor nos coloca. Então vamos iniciar pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes que não permanecemos no seu amor, por todas as vezes que nos fechamos em nós, nos nossos interesses e deixamos de rezar, de olhar para Ele. Em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que a nossa vida se conforme plenamente aos mistérios que celebramos, de modo que a alegria deste tempo pascal nos fortaleça e defenda no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja de Jerusalém, resolveram escolher alguns irmãos para os mandarem a Antioquia
com Barnabé e Paulo. Eram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos de comum acordo escolher delegados para vô-los enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor outras obrigações além destas que são indispensáveis. Abster-vos das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isto. Adeus. Feitas as despedidas, os delegados desceram a Antioquia, onde reuniram a assembleia e entregaram a carta. Quando a leram, todos ficaram contentes com aquelas palavras de estímulo. Palavra do Senhor. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor. Firme está meu coração, ó Deus, meu coração está firme. Quero cantar e salmodiar. Desperta minha alma, despertai lira e citará. Quero acordar a aurora. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, ao longo destes dias, a liturgia da palavra que vamos ouvindo apresenta-nos na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro do Novo Testamento é uma preciosidade, caros irmãos, pois relata os feitos e as peripécias das primeiras comunidades cristãs, logo após a partida de Jesus para a casa do Pai. É um livro que merece ser lido de fio a pavio. Peço perdão pela expressão, mas de facto, quem ler este texto, do princípio ao fim, percebe que na vida das primeiras comunidades cristãs nem tudo foi rosas. Nele encontramos resistências de diversas ordens, discussões a respeito da pregação junto dos gentios e dos pagãos, daqueles que não tinham religião, que não acreditavam. Depois, as exigências dos recém-convertidos ao cristianismo, vindos do judaísmo, que queriam à força que as comunidades cristãs observassem rigorosamente as prescrições da antiga lei judaica, como era o caso da obrigatoriedade da circuncisão. E o de sempre. Sempre se fez assim, como é que agora vamos fazer de maneira diferente? Entre outras. Todas estas dificuldades fizeram que Paulo e Barnabé interrompessem a sua ação missionária e fossem à comunidade de Jerusalém para ouvirem e dialogarem com Pedro e também com Tiago e com a restante comunidade. Tinham o que é que eles queriam saber, o que é que aqueles chefes daquela igreja onde Pedro presidia diziam, o que é que achavam sobre as questões levantadas pela ação missionária da igreja. Sim, neste pequeno livrinho percebemos que as primeiras comunidades cristãs eram missionárias. Eram missionárias, caros irmãos. Eram aquilo que o Papa Francisco apelida hoje de igrejas em saída. Ou seja, igrejas que se preocupavam em anunciar a boa nova de Jesus a todos, que levavam a alegria do Evangelho às periferias. De facto, este é um aspecto interessante a reter, caros irmãos. As igrejas primitivas eram igrejas missionárias.
Outro aspecto, não menos importante, é ver como a Igreja primitiva esteve sempre presente para acompanhar, ouvir, dialogar e ajudar a ultrapassar algumas visões condenatórias, presente na mentalidade daqueles recém-convertidos, que de facto não refletiam, não refletiam a misericórdia de Deus, não refletiam a misericórdia do rosto de Deus. Que Deus em Jesus tinha vindo transmitir como aspecto central da sua mensagem. Então, visto isto, podemos compreender melhor a mensagem do texto de hoje. Quando a comunidade de Jerusalém, com os apóstolos e os anciãos, chegaram de forma conciliar e sinodal a um acordo a respeito das questões apresentadas por Paulo e Barnabé, decidiram enviar 2 homens com boa reputação, Silas e Judas, para levarem a carta com as decisões para serem lidas na comunidade de Antioquia. Ao ouvirem estas palavras, os recém-convertidos ficaram cheios de alegria, ficaram felizes. De facto, eram palavras encorajadoras, estimulantes. Diz-nos a leitura. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor outras obrigações. Foi como se libertasse aquela gente de todas aquelas normas e prescrições que haviam na antiga lei. O Espírito Santo e nós decidimos não impor outras obrigações. Esta abordagem, caros irmãos, revela o amor que existia entre estes irmãos e a escuta que eles fizeram perante as dificuldades que existiam. E não podia ser de outra forma, porque é este o testemunho de Jesus. Jesus viveu assim, na proximidade com os seus discípulos, na proximidade e no acolhimento. Para quê? Para escutar as suas dificuldades e para restituir a dignidade perdida a todos aqueles que deles se aproximavam. Então, caros irmãos, à semelhança de Jesus e das primeiras comunidades, também cada um de nós e as nossas comunidades, com a ajuda do Espírito Santo, devem ter atitudes de semelhança, de proximidade, de acolhimento, de participação, de diálogo e de escuta. É precisamente isto que o Papa Francisco quer imprimir na Igreja, com o grande desafio a sermos uma Igreja sinodal, em que todos possamos participar para encontrarmos respostas para os grandes desafios que são colocados à Igreja e ao mundo de hoje. Caros irmãos, é este o sentido do Evangelho também que ouvimos hoje. O Evangelho é um convite a cada um de nós a levarmos também esta carta de Jesus aos nossos irmãos. E o que é que contém esta carta que nós ouvimos no Evangelho? Esta carta que nós somos levados a enviar para estimularmos, para darmos alento, para renovarmos a esperança dos nossos irmãos. Esta carta deve conter aquilo que ouvimos hoje no Evangelho. Não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que escolheu a cada um de nós. Foi Ele. Que já não somos servos, mas amigos. Somos seus amigos. E que cada um de nós hoje, à semelhança de Jesus, deve amar o seu irmão.
É isto, caros irmãos, que nós somos desafiados a enviar, a levar aos nossos irmãos. Amarmos os nossos irmãos como Jesus nos amou. Só seremos verdadeiramente seus discípulos e comunidades missionárias em saída, capazes de anunciar e transmitirmos a boa nova de Jesus, se nos amarmos uns aos outros nas nossas comunidades, como esta primeira comunidade que ouvimos no relato dos Atos dos Apóstolos. Amavam-se, por isso escutavam-se, por isso dialogavam. Então fica aqui uma grande pergunta: como é que é nas nossas comunidades, na paróquia, nos centros, nas atividades missionárias que muitos de nós temos? Será que existe este amor verdadeiro à semelhança de Jesus e do Pai? É aqui que nós devemos procurar a identidade profunda e mais verdadeira de sermos igreja. Se não nos amarmos desta forma, muito difícil iremos sentir a alegria para transmitir o Evangelho aos nossos irmãos. Ficamos fechados. Uma igreja fechada não é a igreja de Jesus. Então, somos desafiados hoje a sairmos daqui, desta Eucaristia, e levarmos esta mensagem aos nossos irmãos. Pedimos a Nossa Senhora de Fátima esta graça de colocar-nos em prática o Evangelho que ouvimos, para sermos capazes de levar a esperança também aos nossos irmãos. Irmãos e irmãs, as decisões tomadas em concílio são decisões do Espírito e da Igreja. Oremos pedindo a graça de assim a recebermos, dizendo, cheios de confiança: Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja que viveu a experiência do último concílio, para que, nas decisões e orientações aí tomadas, descubra a mão do Espírito Santo que a conduz. Oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis das igrejas particulares do mundo inteiro, para que sintam ainda hoje o mesmo júbilo que inundou a Igreja do Segundo Concílio do Vaticano, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos catecúmenos e pelos fiéis que adoram a Cristo, para que não esqueçam que o seu maior mandamento
é o de se amarem uns aos outros como Ele os amou. Oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos jovens que o Senhor atrai ao sacerdócio e aos quais diz: já não vos chamo servos, mas amigos, para que lhe respondam com alegria e total confiança. Oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, a quem Jesus destinou ao seu serviço, para que demos muitos frutos de caridade, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, para quem já não somos servos, mas amigos, tornai-nos testemunhas do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador que esteja eternamente convosco. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai amá-lo-á, viremos a Ele, faremos nele nossa morada. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O que permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos.
Deus é o meu Salvador. Tenho confiança e nada temo. O Senhor é a minha força e o meu louvor. Ele é a minha salvação. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs peregrinos, desejo a todos uma feliz peregrinação. Despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.